Hoje eu queria dar um testemunho para vocês de algumas conquistas na trajetória da minha vida. E esse testemunho é incrível porque ele me mostrou que as coisas espirituais, elas são muito mais presentes no mundo natural do que a gente possa imaginar. Deus está sempre acompanhando tudo o que se passa nesse mundo, inclusive o sistema financeiro de habitação, políticas públicas, né? Então, essa divisão no nosso coração que às vezes nós temos de achar que as coisas são separadas, desvinculadas, eu aprendi quando a gente começa a incluir Deus, né, na nossa vida pessoal, nas coisas materiais, a gente percebe um milagre, uma intervenção de uma forma que às vezes que foge até o conhecimento da gente. Vocês vão ver no meu testemunho que Deus ministrou coisas para mim que eu nem sabia na época, não imaginava que era daquele jeito. Então, assim, é sobre a aquisição do meu primeiro imóvel, né? Era no ano de 1991. Eu cheguei para morar em Curitiba com 3 crianças. Fizemos, na época, um financiamento, né, pela Caixa Econômica Federal, no Sistema Financeiro de Habitação, em 20 anos, né? Só que tem um detalhe bem agravante nisso, que no ano de 1991, governo Collor, havia uma hiperinflação. E o que acontece? Nós demos na época uma parte do fundo de garantia para comprar esse imóvel e financiamos em 20 anos o saldo devedor. E para não aumentar demais a prestação, a gente sacava de 3 em 3 anos o montante que ia juntando novamente no fundo de garantia e fazia um lançamento ali, tipo de um depósito para ir abatendo as parcelas, a prestação para ela não subir tanto. Só que aconteceu uma situação curiosa. Eu sou muito de acompanhar conta, eu sempre fui muito criteriosa em relação a esses juros abusivos que empobrecem as pessoas. Tínhamos pago 3 anos e estava indo para quase 2 apartamentos o saldo devedor. Ao invés de diminuir, começou a aumentar aquele saldo. Por quê? Porque ele era corrigido pela TR, né, pela taxa referencial e pela inflação. E a gente só ali encebando a prestação para não fugir do controle orçamentário. Aí eu fiquei muito indignada com aquilo e dobrei o meu joelho e fiz uma oração. Falei, Senhor, não é possível, né? E aí eu ouvi nitidamente no meu coração a voz de Deus dizendo, abate o saldo devedor. E daí eu fiquei, a gente está batendo a prestação, né? Amortizando a prestação. E veio aquela orientação para amortizar o saldo devedor. Aí eu falei com o meu ex-marido na época, falei, olha, conversa lá na Caixa para a gente lançar esse valor, o próximo saque do FGTS no saldo devedor. Ele foi conversar, o gerente lá da Caixa disse que não dava, que o nosso sistema de financiamento era daquela forma que a gente só podia usar para bater na prestação. Aí eu pensei comigo, não, mas Deus não iria falar uma coisa ao meu coração se fosse viável, né? Aí meu ex-marido viajava, ficava fora durante a semana, só vinha final de semana. Aí ele viajou, na semana seguinte eu fui lá na Caixa. Cheguei e sentei na frente do gerente e comecei a falar. Ele começou a dizer as mesmas coisas, que não dava por ele. Falei, então, senhor, por favor, pode me dar por escrito qual é os impedimentos, né? Por que eu que estou sacando um dinheiro que é meu de direito, por que eu não posso lançar no saldo devedor, né, ter essa escolha? Eu gostaria que o senhor formalizasse isso para mim. Aí ele olhou para mim com uma cara de muita raiva, me pediu um momento, levantou, foi falar com alguém, né, acho que algum superior dele. Aí voltou e falou assim, tá bom, a senhora pode voltar aqui na data aí correta do saque e a gente vai colocar no saldo devedor. Aí a gente já fez o segundo saque, lançando no saldo devedor. E pasmem, no terceiro saque a gente juntou mais tudo que tinha, 13º, férias e tal, e quitamos o apartamento.
que baixou tanto, a gente conseguiu amortizar tanto aquele juro, lançando os valores do saldo devedor, que o financiamento que era em 20 anos, nós quitamos o apartamento em 9 anos. E aí, isso era 2000, no ano 2000, aí os meus filhos já estavam entrando na adolescência, aquela necessidade que eles começam a ter da sua privacidade, ter o seu quartinho, e começou a ter um desejo no meu coração de comprar um apartamento maior para poder dar um quartinho para cada um. E aí eu comecei a pedir para Deus, comecei a orar a Deus para Ele preparar e tal, e Deus surpreendentemente preparou, assim, não dá para entrar nos detalhes, senão fica muito longo o vídeo, mas Deus preparou de forma sobrenatural, e nós trocamos no ano de 2004, nós já estávamos num outro apartamento maior, mais espaçoso e tudo mais. E eu fiquei muito feliz com aquela aquisição, e principalmente porque não tinha financiamento, não tinha dívida, né, para pagar. A gente conseguiu, dei meu carro junto, tinha um carrinho na época, dei o carro, deu tudo que tinha, raspamos o tacho e quitamos o apartamento. E aí eu, assim, teve um dia que eu tive uma experiência, assim, que eu limpei, eu gostava de cuidar, gostava muito de cuidar, tinha até mania, né, de limpeza, de arrumação, era a minha forma de amar, era servindo, era dando, né, preparando o melhor, né, para minha família, acho que era a minha linguagem de amor. E aí um dia eu fiz uma faxina, né, no apartamento, troquei todas as camas, aquela arrumação, toda feliz. E aí, né, no final do dia, cansada, né, mas mais realizada, fui me deitar e liguei a televisão para assistir um programa, né, nunca fui muito de novela, mas eu gostava de programas de reportagem e tal. E daí estava assistindo um programa ali, uma reportagem, e estava dando uma reportagem sobre o Vale do Jequitinhonha. E aí eu comecei a ver aquela pobreza, aquela miséria que tinha lá no vale. E aí eu comecei a me sentir culpada, eu falei, meu Deus, eu tô aqui num apartamento espaçoso, cheirosinho, maravilhoso, mas eu seria mais feliz se eu não tivesse que ver pessoas nessas condições, né, no meu país. E fiquei bem triste, assim, com aquela situação e dormi, né, depois disso dormi. E quando eu dormi, eu ouvia, veio no meu sonho, uma voz que dizia para mim assim, não fique triste, você paga os teus impostos, você paga impostos. E daí eu, naquela época, eu não entendia nada de política, nem sabia nem por que a gente pagava imposto, não entendia nada de política pública, eu não tinha mesmo esse conhecimento, não ia atrás e não sabia. E aí eu conversei com uma amiga no dia seguinte, falei assim, olha, ontem aconteceu assim, assim, e no sonho eu ouvia uma voz dizendo para mim me alegrar, para me desfrutar e não me entristecer, porque eu pago impostos. O que uma coisa tem a ver com a outra? Dela falou tudo. Eu, né, como eu falei para vocês, eu não me interessava por política, por causa que, na verdade, a gente nunca conheceu política no Brasil, porque a política em si, ela é o uso do poder para o bem coletivo, né? Para o bem comum. E o que a gente conhece muito no Brasil é politicagem, né? Que é o uso do poder para benefício próprio, para nepotismo, negociatas, a corrupção que a gente vivencia. Então, né, eu não tinha muito esse conhecimento, não ia atrás, né? E depois disso, pegando esse gancho, eu fui dar uma pesquisada sobre esses mecanismos, né? Você veja como é triste isso, como é desumano, como é cruel, como é injusto. O FGTS, né, que é o nosso fundo de garantia por tempo de serviço, que é obrigado a recolher e fica na tutela do governo, é usado para o sistema de habitação, eles nos pagam, se esse dinheiro estiver lá na conta, 3% ao ano. Eles ficam com a tutela e fazem o que bem entende, liberam quando acham que tem que liberar. Eles determinam as leis para liberar, senão fica lá na tutela deles. E eles pagam 3% ao ano. E quando eles usam esse dinheiro no sistema financeiro, eles nos cobram essa taxa, né,
absurda do financiamento, que você paga, praticamente você paga o teu imóvel mais um para o governo. O que não é diferente também com a questão da previdência. Você recolhe, a empresa recolhe, o empregador contrata um funcionário e essa arrecadação que ele faz basicamente é o valor que daria um outro funcionário, e isso vai para o governo, além do teu dinheiro ficar na tutela do governo. Em 1937, Getúlio deu um golpe e instituiu o tal do Estado Novo, e teve um governo autoritário, ditador. Isso a história conta, né? E foi esse camarada que criou a tal da CLT, né? Esse cabresto nas pessoas, né? Então, assim, já era uma mentalidade comunista, né? Um ditador com uma mentalidade comunista. E pasmem, sabe? Se você pesquisar, vocês vão ver que tudo, se dá um Google, isso que eu tô falando vai estar lá. Sabe como que os admiradores dele chamavam ele? Pai dos pobres. Pai dos pobres. Então, assim, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? O que a gente está vendo atualmente, né? A gente afogado, sufocado com impostos, impostos, impostos e mais impostos, né? E quando você trabalha a vida inteira e coloca teu dinheiro ali na tutela deles, aí você se aposenta, como é meu caso, eles têm a audácia de chamar o teu salário de benefício, como se eles estivessem te pagando. E na verdade, eles se apropriaram de toda uma receita que a gente recolheu, a empresa recolheu, formando esse montante que seria para assegurar o nosso salário, né, de acordo com a expectativa de vida. Aí eles decidem qual é o percentual que você vai ganhar. Eu trabalhei 39 anos, 40 anos, na verdade, da minha vida recolhendo, a empresa recolhendo sobre 10 salários mínimos para a gente ter o direito de aposentar com o teto, né, que atualmente são, acho que é 8 mil reais, por aí, não lembro quantos salários. Quando eu me aposentei, porque estava ali umas transições, eu tinha um tempo especial, então eu acabei me aposentando meio cedo, por orientação, infelizmente, do RH da empresa, achando que poderia ser vantajoso, e eu fiz a besteira. E já me aposentei perdendo 30%, né, desse suposto teto que seria. E com a defasagem foi para menos ainda. E para vocês terem uma ideia, eu me aposentei e continuei trabalhando por mais 10 anos. O que eu recebia da Previdência Social era basicamente o que eu continuava recolhendo, somado com o da empresa. E depois me aposentei e, obviamente, achei que poderia rever esse salário, e o governo Dilma barrou e fiquei penalizada. Quer dizer, a gente trabalha a vida inteira para assegurar uma renda melhor, e eles determinam quanto que vai ser a tua renda. Olha só como que a gente é iludido realmente. A gente sempre foi doutrinado pelas escolas a acreditar numa coisa esdrúxula, porque assim, ó, esses dias eu vi um matemático fazendo um cálculo, né? E aí eu fiz uma comparação, né, do cálculo que ele fez com o que eu recolhia. Ele fez um cálculo assim, que se você recolhesse o que você recolhe para a Previdência, durante 30 anos você colocasse esse valor, fosse recolhendo numa poupança ou num fundo ali privado que fosse remunerado, digamos, a 1% ao mês, você teria no final de 30 anos 3 milhões, e com 1% ao mês você teria uma renda de 30 mil. Então imagina, né? Imagine a diferença de você ter a liberdade de construir o teu patrimônio, de você formar a tua aposentadoria, coisa que você não tem no Brasil. E as pessoas ainda dizem, mas no Brasil tem CLT, mas no Brasil tem SUS, mas a que custo? A que custo? Por isso que eu tenho olhado para tudo isso, para tudo que nós temos de recurso nessa nação, e quando eu olho para a miséria, eu fico inconformada
quando eu olho para os nossos mananciais e vejo o povo nordestino sem água, sendo abastecido por caminhão-pipa, porque tem uma máfia, né? A gente sabe que isso é uma máfia por trás desses caminhões, não precisaria disso, poderia se dar um jeito, né? Tem maneiras de captar água para esse povo, né? A gente sabe que tem e não é feito. Então, assim, é muito triste a gente olhar para a nossa história, olhar para esse sistema, olhar o que é feito conosco, o jogo de manipulação que é feito, esse domínio que existe, né, sobre as politicagens, né, a gente não ter verdadeiramente uma política de verdade, uma pessoa que ame realmente o povo, que, né, faça pelo povo. Quer dizer, nós tivemos e está sendo massacrado por isso, porque atrapalhou a politicagem dos demais, né? Mas eu creio que é um tempo, está chegando um tempo de juízo de Deus para essa nação. E muitas pessoas vão se surpreender, porque se deixam manipular, né? E como o nosso ex-presidente dizia, o povo perece porque falta conhecimento. Então, não se inteirar sobre essas coisas é o nosso mal, né? Por isso que quando Deus me chamou e Deus me envolveu, né, com intercessão, e me colocou para olhar para a política, para examinar a história, para fazer o meu papel de cidadã, Deus apontou esse homem para mim. Então, a minha convicção ninguém tira. E eu acompanhei o governo dele. E essas narrativas que são feitas por causa de recortes e distorções das suas falas em vídeos, a gente que acompanhou o governo dele sabe o que ele fez e o que ele não fez. E essas pessoas que ficam repetindo narrativas, elas vão ter um baque, num dado momento elas vão ter um baque de realidade, porque se as coisas continuarem neste rumo que está, vamos ficar por aqui, né, melhor. Era principalmente essa questão das aquisições, dessas experiências que eu tive com Deus, que eu queria compartilhar, e isso serve para nós saber que Deus está vendo tudo isso, e que esses homens prestarão conta para Ele um dia, e cada um prestará conta de si mesmo também. Todos individualmente chegaremos diante de Deus um dia e prestaremos conta de tudo que fizemos, de tudo que falamos, da forma como nos conduzimos nessa terra. Nós prestaremos conta para aquele que é justo e fiel e que é onisciente, que vê todas as coisas muito mais do que a gente imagina.